O Seminário Imerso na Missão está de volta com o tema Conectando Pessoas à Missão de Deus. Esse tema está dentro, do nosso terceiro livro, que foi lançado recentemente, e nós convidamos a você a adquiri-lo. Se você deseja, entre em contato conosco. Nós temos esse material tanto de forma online como física. Então, entre em contato, você será abençoado. Como introdução, nós temos a seguinte expressão: a missão da igreja é conectar pessoas ao coração de Deus, revelando seu amor por meio de atitudes, palavras e ações. Cada cristão é um instrumento dessa conexão, vivendo o evangelho de forma intencional, dentro e fora da igreja, até que todos tenham a oportunidade de conhecer a Cristo. E aí vamos para a origem da missão. De onde parte a missão? A missão é dele, é de Deus. A missão não começa com a igreja, mas no coração de Deus. Desde a criação, ele está em movimento para reconciliar todas as coisas consigo. Neste tópico, vamos entender que somos convidados a participar de algo muito maior do que nós. Nós não somos o personagem, nós somos o centro, mas a missão divina em ação no mundo. Esta é a grande relevância do trabalho para o qual o Senhor nos chamou. Diante disso, nós temos alguns textos, que fazem referência, para você ter um conhecimento ainda maior, do Gênesis ao Apocalipse. Nós entendemos que a missão ela é de forma intensa, né? Você já conhece aí no capítulo 3, versículo 9, que Deus vai ao encontro do homem, nesse caso Adão. Já em Gênesis 12, do 1 a 3, nós temos essa história muito conhecida, que é o chamado de Abraão para abençoar todas as nações. Já no Êxodo, Deus envia Moisés para libertar o povo. Já em Isaías, o Senhor mostra que nós precisamos ser luz para os gentios. Já em João, Deus envia o seu Filho, ao mundo e nós somos o resultado disso. Já em Lucas, Jesus veio salvar o perdido. Graças a Deus que o Evangelho nos alcançou. Já no Apocalipse traz o resumo, desta grande movimentação de ações em todo o mundo, que é todas as nações diante do trono. Em breve, esse grande evento vai acontecer e nós precisamos estar lá. Eu e você precisamos estar lá. Vamos trabalhar para isso. E não só nós, mas que precisamos envolver tantos outros para que sejam participantes dessa grande festa. No resumo, a missão não nasce na igreja, a igreja nasce na missão de Deus. Segundo ponto, pessoas desconectadas da missão. Será que há? Vamos ver. Quando o coração não está alinhado com Deus, a missão perde espaço. Muitos vivem a fé sem se envolver com o propósito de Deus. Medos, distrações e uma visão limitada impede o engajamento missionário. Este momento confronta essas barreiras e revela como a desconexão com Deus afeta diretamente nossa disposição para alcançar vidas. Este ponto traz esses desafios. E aí, como referências, nós temos Jonas, fugiu da missão. No Evangelho de Lucas, nós temos o filho pródigo, o filho mais velho, sem o coração do pai. Já em Ageu, focados em suas próprias casas, não na obra de Deus, não na missão de Deus. Então, muitos estão focados apenas nas coisas terrenas. Já no Evangelho de Mateus, os religiosos, sem a essência missionária. Quantos não há, nesse momento, com esse perfil? Já no Apocalipse, fala da igreja, a igreja que perdeu o primeiro amor. Em Neemias, a falta de sensibilidade ao próximo é um dos requisitos que nós precisamos trabalhar. Precisamos ser empáticos, precisamos compartilhar o amor de Cristo, com aqueles que precisam ser alcançados. E aí, trazendo de uma forma, de resumo,
Desconexão com Deus gera indiferença pelas pessoas. Então, os textos estão aí para vocês estudarem e nós queremos prosseguir com o terceiro ponto, o encontro que conecta, né? Todos aqueles que tiveram esse encontro mudou. Todo verdadeiro envolvimento com a missão nasce de um encontro com Deus. Quando somos transformados por Ele, nossa vida ganha propósito e direção. Aqui vemos como experiências reais com Deus geram paixão e compromisso com as pessoas. Então, nós temos aí alguns exemplos em Atos, a convenção de Paulo, em Isaías, o próprio Isaías, né, muda de trajeto quando ele vê o Senhor e responde ao chamado. Já no Êxodo, o encontro na sarça fala de Moisés. No Evangelho de João, a mulher samaritana, quando se encontrou, após o encontro, as coisas mudaram. Em Lucas, Pedro deixa tudo, após o encontro com Jesus. Ainda no Evangelho de Lucas, o endemoniado, após ser liberto, sai a testemunhar. E no Evangelho de João, o próprio Jesus diz: Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E aí, esta é a nossa tarefa. Resumindo, quem vê a glória de Deus não consegue ficar parado. Então, que possamos expandir ainda mais o reino do Senhor Jesus. Quarto ponto, nós temos conectando, né? Nós vimos que o Senhor é o centro. Deus é o Deus da missão. Nós fomos conectados e agora precisamos conectar outros. A conexão acontece por meio de discipulado. Veja bem, ensino e prática. A missão se multiplica por meio de relacionamentos intencionais. Discipulado, ensino e convivência são ferramentas que conectam pessoas ao propósito de Deus. Nesse tópico, aprendemos como envolver outros de forma prática e contínua na missão. E aí nós temos em Mateus, vinde após mim, é um convite intencional e relacional. Em Timóteo, a multiplicação de discípulos. Em Atos, a comunidade ensinando e vivendo junto. A unidade é fundamental para esse propósito. Em Atos também temos Filipe discipulando o eunuco. São três, referências no livro de Atos. Barnabé convida Paulo ao ministério. Veja que coisa extraordinária. Já no Êxodo, Jetro ensina Moisés a organizar pessoas. Então, veja bem, discipulado, ensino, é essa conexão, em unidade, em conjunto, que faz o trabalho desenvolver. Em Efésios, nós temos aí Paulo ensinando a equipar os santos para o serviço. O pastor precisa desenvolver, essas ferramentas para que tantos outros na comunidade cristã sejam envolvidos e desenvolva multiplicando. Ninguém sem conectar sozinho, ninguém se conecta sozinho. É um processo intencional. Então, conecte-se com alguém para desenvolver. Ninguém faz nada sozinho. Quinto ponto, do local ao global. A missão começa perto, mas sempre aponta para longe. A missão começa onde estamos, Jerusalém, mas não termina aqui. Jesus nos chama a olhar além das nossas fronteiras, a alcançar todas as nações. Esse momento amplia a visão missionária, despertando um coração disposto a agir tanto local como globalmente. Jerusalém, Judeia, Samaria, os confins da terra, simultaneamente. Essa conexão precisa acontecer. E aí nós temos as referências, que é de conhecimento dos queridos Atos, 3 capítulos, 3 referências aí. Atos 1, a progressão geográfica da missão, como falamos. Atos 13, envio do missionário Paulo e Barnabé. Atos 16, visão de um varão macedônio diante das necessidades. Precisamos
ouvir, precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo e atender às necessidades, atender os clamores. Em Romanos, Paulo alcança os não alcançados. E quantos hoje precisam ser alcançados? Em Jonas, Nínive foi alcançado. A partir do momento que Jonas mudou de trajeto, né, a missão foi cumprida. Já no Gênesis, talvez, né, diante desse relato aí, a gente veja apenas uma confusão de línguas, mas diante dessa realidade é um propósito. Babel, a dispersão das nações através dessa realidade, desse acontecido, né, tantos foram espalhados e com isso as nações, né, se ergueram e são alvos nossos, né, para que eles conheçam o Evangelho de Cristo. Mateus 24 traz o resumo, né? O Evangelho será pregado a todas as nações. Uma igreja saudável olha para fora, não só para dentro. Uma igreja saudável não trabalha apenas internamente, mas prioriza principalmente o externo, né? É o além das quatro paredes. Finalizando, nós temos todos têm um papel. Todos têm um papel, não é um grupo selecionado, um departamento, uma agência. Não, todos. Todos nós fomos convocados. Na missão, ninguém é espectador. Todos participam. Cada pessoa tem uma função: ir, orar, contribuir ou mobilizar. Esse é o nosso caso. Mobilize tantos outros, seja ponte. Esse tópico mostra que todos podem e devem participar independentemente de sua realidade, tornando-se parte ativa do que Deus está fazendo no mundo. Nós precisamos ser ativos, né? Os exemplos são claros. Em Romanos 10, enviados, pregadores, ouvintes, né? Enviados, pregadores e ouvintes. Romanos trata de uma forma bem detalhada sobre essa realidade. 1 Coríntios, o corpo como muitos membros, cada um com sua função. Em Filipenses, a igreja contribuindo financeiramente. Então é um dos pontos que é muito relevante para a obra caminhar. 3 João, cooperadores da verdade, amigos, parceiros, né? Estão juntos, dando as mãos e seguindo adiante. No Evangelho de Lucas, mulheres sustentando o ministério de Jesus. Veja bem, né? Precisamos daqueles que sustentam, né? São parceiros, né? Aqueles que estão ali com esse ofício. Em Atos, Dorcas servindo com boas obras, né? Em Atos 9, Dorcas servindo com as boas obras. Precisamos ter boas obras. E no Êxodo, Moisés, Arão e Ur, juntos, batalha envolvendo, né? Sustentando, trabalhando juntos para vencerem e o resultado serem produtivo, o resultado final ser exclusivamente a glória de Deus. Resumindo, quem não vai, envia. Quem não prega, sustenta. Todos participam. Né? Então, esse foi o resumo detalhado do nosso material, que você possa ser abençoado ainda mais, né? Nesta missão que é extraordinária, do qual o Senhor é o principal e nós somos aqueles convidados